Bom, pessoal, vamos relaxando a nossa mente, nos colocando à disposição do alto para mais uma aula. Sempre agradecendo a oportunidade de estarmos todos aqui nesse momento de aprendizado, aonde os nossos amigos espirituais, junto com os mentores da Casa Lucas e todos os outros espíritos envolvidos, na educação do espírito, na educação desse crescimento espiritual, que todos nós necessitamos para que tenhamos mais entendimento da nossa existência, das existências por vir, e ter um caminho, vamos dizer, mais reto e com menos tropeços. Então, pessoal, vamos fazer o Pai Nosso e agradecer por toda essa oportunidade que temos neste momento. Pai nosso que está no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a vossa reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje, perdoai as nossas ofensas, assim nós perdoamos a quem tem pedido, e não deixeis. Flávia, travou. Não tá vindo o som, não sei se tu tá nos ouvindo. Caíram, vão retornar. Aqui não aparece. Não tá como REC. Então tá, pessoal, vamos seguindo na leitura e nos estudos do livro Obreiros da Vida Eterna, capítulo 9, Louvor e Gratidão. Embora os resultados de nossa visita ao abismo fossem aparentemente mínimos, sentíamos-nos confortados e satisfeitos. De volta, ladeando pântanos e guardando a mesma severa atitude de vigilância, ao considerar possíveis surpresas do caminho, fizemos todo o trajeto em profundo silêncio. Aproximando-nos, porém, do Instituto, após atravessar a zona perigosa, a irmã Zenóbia tomou a palavra, agradecendo-nos em tom comovedor. Depois de carinhosas expressões de reconhecimento, acentuou jubilosa. Felizmente, nosso trabalho foi abençoado e profícuo. Os cooperadores novos estranharão, talvez, a minha afirmativa, lembrando, sem dúvida, que as faixas de salvamento voltaram vazias. No entanto, algo ocorreu de mais importante que a eventualidade de trazermos compulsoriamente conosco alguns irmãos infelizes. Refiro-me à semeadura das verdades eternas nos corações ignorantes, a ministração da esperança aos desalentados e tristes. Não somos apologistas da violência, mas semeadores do bem, e a base natural da colheita segura é a sementeira cuidadosa. Os ensinos edificantes lançados ao solo do entendimento abrem horizontes novos e claros à investigação mental dos necessitados e sofredores. Muitos deles, ainda esta noite, cultivarão os princípios renovadores recebidos em processo intensivo no campo interno, e amanhã, provavelmente, estarão em condições vibratórias adequadas à internação em nosso asilo. Mais desejável para nós é que todos caminhem, utilizando os próprios pés, para que de futuro, em meio dos serviços naturais da regeneração, não se declarem vitimados por ações de arrastamento. Em todos os lugares encontraremos a compaixão e a justiça de Deus. Sorriu benevolente e acrescentou: a compaixão, filha do amor, desejará estender sempre o braço que salva, mas a justiça, filha da lei, não prescinde da ação que retifica. Haverá recursos da misericórdia para situações mais deploráveis. Entretanto, a ordem legal do universo cumprir-se-á invariavelmente.
Em virtude, pois, da realidade, é justo que cada filho de Deus assuma responsabilidades e tome resoluções por si mesmo. O esclarecimento era lógico e reconfortador. Desejaríamos a continuidade da argumentação, no entanto, acercávamos-nos da casa transitória, então à nossa vista. Alcançáramos as vizinhanças do átrio e admirei-me da movimentação em torno. Entidades numerosas iam e vinham. Quase todas penetravam a organização socorrista ou dela saíam em grupos reduzidos. Velhos amparavam jovens que me pareciam indecisos, titubeantes. Crianças nimbadas de luz guiavam adultos de rosto sombrio, figurando-se carinhosos e pequeninos condutores de cegos. O quadro era formoso e enternecedor. Possivelmente examinando a estranheza que se apossara de mim, adiantou-se a orientadora da instituição, explicando atenciosa. Nossos amigos da crosta, parcialmente libertos da carne pela atuação do sono, afluem até aqui todas as noites, trazidos por companheiros espirituais, com o fim de receberem socorros ou avisos necessários. A casa oferece recursos aos encontros oportunos. Não consegui disfarçar a surpresa ante a cena maravilhosa, contemplando embevecido o cuidado terno dos benfeitores desencarnados com todos aqueles que vinham dos círculos terrestres mais densos. Atravessada a zona magnética de defesa, confundimos-nos com os passantes. Não longe de mim, interessante menino, que aparentava 9 a 10 anos de idade, revestido de gracioso halo de luz, guiava uma senhora de passos incertos. Parecia enferma, incapaz de autocontrole. O pequeno, porém, segurava-lhe firmemente a destra, e após saudar a irmã Zenóbia, respeitoso, exclamou para a matrona hesitante. Por aqui, mamãe, por aqui. Venha sem medo. Ouvindo-o, a interpelada parecia acordar num sonho bom e gritava semi-inconsciente. Meu filhinho, não me deixes voltar, quero-te sempre, sempre. As expressões de meiguice misturavam-se a copioso pranto. Fixei os traços fisionômicos. A pobre mãe não nos enxergava. Seguia acanhada e insegura de si. Seus olhos, que vertiam grossas lágrimas, permaneciam presos na contemplação da criança, revelando a suprema ternura de mãe, exausta de saudade, a reencontrar o objeto de seu amor, que parecera perdido para sempre. Mamãe, caminhe, não desfaleça, clamava o rapazinho, exultando de júbilo. Já vou, meu filho, eu te seguirei, leva-me contigo, tornava a palavra maternal, afogada em sublime emoção. Meus companheiros, habituados talvez desde muito ao espetáculo, conversavam descuidados entre si. Todavia segui de olhos umedecidos a criança carinhosa que amparava sua mamãe, até que desapareceram através de uma das portas laterais. Não contive a surpresa que me dominava. Tocando o braço do padre Hipólito, indaguei. Meu amigo, com que fim seguiriam a senhora e o menino? Esboçou ele significativo gesto de espanto e observou. Não os vi. Falei-lhe então do quadro que tanto me enternecera, bordando meus informes de considerações afetivas. O ex-sacerdote sorriu compassivo e acrescentou. Ora, André, são tantas mães e tantas crianças a transitarem por aqui. Certamente o filhinho, como tantos outros, conduz a genitora a gabinetes de auxílio. Não tive tempo para emitir novas impressões. Nosso grupo atingiu a porta de ingresso e 2 amigos acercaram-se solícitos. Tratava-se de Gotuso e outro irmão com quem eu não havia entrado em contato pessoal.
Saudaram-nos cortesmente. Logo após, dirigiu-se Gotuso ao diretor. A orientadora tomou conhecimento das medidas levadas a efeito em sua rápida ausência e certificou-se de que todos os abrigados haviam comparecido à reunião geral de preces e auxílios magnéticos realizada minutos antes. Sinais sonoros convocaram colaboradores à ação de graças. Zenóbia, delicada e ativa, dispôs-nos em torno de vasta mesa, ao fundo da qual se erguia uma tela transparente de grandes proporções. Admirável a comunhão da casa. Todos os dirigentes das variadas secções em que se subdividiam as atividades do Instituto encontravam-se presentes para a tarefa gratulatória. A diretora informou-nos afável de que todas as noites se verificavam trabalhos de oração para os asilados e para o pessoal administrativo, salientando que nesses últimos se reunia em pessoa com todos os subchefes da organização que não se encontrassem inibidos por motivos de serviço. Naquela oportunidade, éramos ali 35 criaturas, presas ao doce magnetismo daquela mulher que tão bem sabia desempenhar a excelsa missão educativa. À cabeceira do grande móvel referido, cercado pelas poltronas confortáveis, que ocupávamos em 2 filas, sentou-se Zenóbia radiante, de a tela constituída de tecido diáfano, semelhando tenuíssima gaze. 35 mentes, interessadas na aquisição de luz divina, uniam-se a dela, para as vibrações de reconhecimento e paz. Gotuso, próximo de mim, entregou-se à profunda meditação. Solicitando-nos acompanhar mentalmente as palavras, a instrutora iniciou a oração comovente e sublime. Senhor da vida, nossos corações transbordantes de júbilo te agradecem as bênçãos de cada dia. Permite que nos reunamos em teu nome, nesta noite bendita de felicidade e esperança, para manifestar-te nossa gratidão imperecível. Não te rogamos, Senhor, vantagens e benefícios para nós outros, ricos que somos de tua luz e misericórdia, mas suplicamos ao teu coração augusto nos sejam concedidos os dons do equilíbrio e da equidade, para que saibamos distribuir nossa divina herança e não dissipemos em vão a glória de tuas dádivas. Fortifica-nos a noção de harmonia, para sermos cooperadores leais de teus santos desígnios. Erguemo-nos do abismo do passado por tua bondade vigilante, e aqui nos encontramos para servir-te. Entretanto, Pai, vergados ao peso das inclinações humanas, por nós cultivadas com desvarios emotivos durante milênios, não prescindimos de tua disciplina e de tua força paternal. Dá-nos o clima sadio da libertação de nós mesmos. Magnetizados pelas nossas recordações do pretérito, nem sempre te compreendemos a vontade soberana e criteriosa. Anula-nos o personalismo inferior, para que a consciência do universo nos esclareça o coração. Levanta-nos o raciocínio para mais alto entendimento. Faze-nos vibrar no campo de teus divinos pensamentos. Puseste em nossa boca o verbo construtivo. Encheste-nos a alma de luz e tranquilidade, a fim de colaborarmos em tua obra. Deste-nos neste pouso de amor fraterno companheiros dedicados ao bem. E em torno de nossa tarefa pequenina, colocaste a multidão dos aflitos e sofredores. Ó Senhor, como somos felizes pela possibilidade de ministrar em teu nome consolações e esclarecimentos. Contudo, nós te imploramos inspiração e roteiro, considerando as responsabilidades
dos que te recebem a mordomia da salvação. Ensina-nos a agir desapaixonadamente. Infunde-nos respeito pela autoridade que nos deste. Ajuda-nos a desprender a mente das criações individuais, para que te sintamos mais de perto no esforço coletivo da elevação comum. E toda vez que nossos atos traduzam interferência indébita do livre-arbítrio na execução de tuas leis, repreende-nos severamente, para que não persistamos no desvio impensado. Somos teus filhos frágeis e confiantes. Todas as tuas resoluções a nosso respeito são excelentes e belas. Concede-nos, pois, bastante visão, de modo a enxergarmos nossa aventura em teus desígnios, sejam quais forem. Somos servos humildes de tua sabedoria gloriosa. Neste celeiro de paz consoladora, recebemos, através de 1000 recursos diferentes, a tua presença indireta, com a qual são atendidos os que choram e padecem. Ó Pai compassivo, que felicidade maior que esta de espalhar no nosso Senhor Jesus Cristo as tuas bênçãos redentoras e carinhosas. Que escola mais rica, além da que se localiza nesta casa, onde aprendemos jubilosos a exercer o dom sublime de dar. A instrutora interrompeu-se de voz afogada na emoção com que se dirigia a Deus e, aludindo à realização particular que efetuara naquela noite, prosseguiu, depois de longa pausa, comovendo-nos a todos. Dilatando-nos a alegria, estimulando-nos a coragem, santificando-nos a esperança, tu permites ainda, Senhor, que possamos atender ao coração interessado em lenir e confortar espíritos queridos que se perderam de nossa companhia no curso incessante do tempo. Nova pausa da orientadora. Em seguida, imprimindo suave tono as palavras que pronunciava, a irmã Zenóbia concluiu: de alma voltada para a tua magnanimidade, endereçamo-te reconhecimento sem termo. Sê louvado por todos os milênios dos milênios. Sê glorificado por todos os seres da criação. Teus servidores nesta casa de edificação agradecem-te as oportunidades preciosas de trabalho e esperam a continuidade de tuas bênçãos. Que a tua infinita luz seja refletida em todo o universo infinito. Assim seja. As últimas sentenças da oração inesquecível foram cunhadas em profunda emoção, misturada de júbilo. Aquela prece constituía ato de louvor dos mais formosos que eu escutara até então. Zenóbia regozijava-se pelo ensejo de serviço, pela fortuna de contribuir com alguma coisa de útil, pela ventura de repartir o bem. Os minutos de adoração elevaram-nos. Suave luz irradiava-se de nossas frontes sincronizadas nos mesmos pensamentos. Finda a manifestação gratulatória, a diretora recomendou-nos observação e silêncio. Não se passou muito tempo e a tela, desdobrada diante de nós, como se fora instrumento de resposta ao esforço devocional, iluminou-se de súbito, expelindo raios de brilho maravilhosamente azul, que se espargiram sobre a diminuta assembleia, quais minúsculas safiras eterizadas. Davam-me a ideia de energias divinas a caírem sobre nós, penetrando-nos o íntimo e revitalizando-nos o ser. Transcorridos alguns minutos, Zenóbia agradeceu sensibilizada, interpretando o sentimento geral. Nova quietude pairou em toda a sala. Contudo, após longos instantes de expectativa mais intensa,
Luciana tomou a palavra e dirigiu-se à diretora nestes termos. Neste momento, vejo na tela das bênçãos respeitável ancião, cercado de luz verde prateada. Estende-lhe a destra, abençoando-a, e me recomenda dizer-lhe tratar-se de Bernardino. Ah, já sei, respondeu contente a instrutora. É mensageiro da casa redentora de Fabiano. Que Jesus o recompense pelo contentamento que nos traz. Assegura o iluminado visitante, tornou a clarividente prestimosa, que as vibrações ambientais inclinam-se agora para as esferas inferiores e que não conseguirá fazer-se visível a todos, não obstante o seu desejo. Acrescenta que os amigos da instituição velam pela marcha harmoniosa dos serviços e que a fonte da bondade divina suprirá sempre de paz e recursos a todos os corações de boa vontade na semeadura do bem. Em seguida, a ligeiro intervalo, que Luciana parecia aproveitar em meticulosa observação, informou comovida. O emissário contempla-nos silencioso e, erguendo os olhos para o alto, pede para nós a luz da compreensão divina. Vimos profusa emissão de raios brilhantes de luz verde, por intermédio de diáfana substância, como nova chuva de pequeninas gotas celestes. Terminada a exteriorização da sublime energia, portadora de bem-estar, e findos alguns minutos de novo silêncio, Luciana voltou a comunicar-se com a diretora. Irmã, ilumina-se a tela novamente. Desta vez temos a visita de uma bem-aventurada celeste. Oh, sua fisionomia deslumbra. Tem no colo soberbo ramalhete de lírios nevados a exalar inebriante perfume. A informante não havia completado a notificação e, em meio da alva claridade que se evolava da tela, sentíamos todos o aroma característico das flores mencionadas, envolvendo-nos em ondas de alegria e paz indescritíveis. Impressionada por sua vez, Luciana prosseguiu. A mensageira traja a veludosa túnica, talhada em delicado tecido semelhante à escumilha de neve, e parece em oração de agradecimento. Agora, fita-nos bondosa, continuou retomando a palavra, e atira-nos as flores que traz consigo, revelando inexcedível carinho. Diz alguma coisa. Oh, sim, com permissão dos nossos maiores, deseja comunicar-se com o irmão Gotuso e solicita-nos cooperação. Não pude ocultar a surpresa em face do desdobramento dos trabalhos naquele ofício de gratidão e louvor. A irmã Zenóbia, naturalmente experimentada nas atividades de intercâmbio, interveio acrescentando. Sim, Luciana, tanto quanto estiver em suas possibilidades, cedo o seu veículo de manifestação, já que o ambiente permanece pesadíssimo. Noutras circunstâncias, a providência não seria necessária, mas as substâncias densas do plano, carregado de forças negativas, incidem sobre o aparelho das bênçãos, forçando-nos ao concurso pessoal mais direto. Estamos prontos para receber a devotada emissária nesta casa de paz. Gotuso e nós outros colocamo-nos à disposição dela, a fim de ouvir-lhe a mensagem de amor. A enfermeira, com a possibilidade de que enxergava mais do que nós, observou comovidamente. Identifica-se por Letícia, declara que desencarnou há 32 anos e assevera que foi mãe do companheiro referido. Mais emocionada e reverente, acentuou. Ah, desloca-se agora da tela e vem ao nosso encontro. Adianta-se. De suas mãos desprendem-se raios de sublime luz. Abraça-me. Oh, como sois generosa, abnegada benfeitora. Sim,
Estou pronta. Cederei com prazer. Nesse instante, a fisionomia de Luciana transformou-se. Beatífico sorriso estampou-se-lhe nos lábios. De sua fronte irradiava-se formosa luz. Com a voz altamente modificada, começou a exprimir-se a emissária por seu intermédio. Irmãos, seja conosco a paz do Cordeiro Divino. Não desejamos perturbar a reunião que vos congrega no serviço impessoal da verdade e do bem. Todavia, com a permissão dos nossos orientadores, venham ao encontro de alguém que nos é muito caro, buscando despertar-lhe a consciência para horizontes mais altos da vida. Sorriu benévola e continuou. Relevem-nos, pois, dedicados amigos. Nossas experiências mais elevadas resultam da permuta incessante de valores comuns. O coração que ama em Cristo é a operosa abelha que recolhe o mel de sabedoria em todas as flores de amor e trabalho. Colherei contente na alma fraterna desta assembleia de cooperadores da vontade divina elementos de tolerância e compreensão, e sentir-me-ei feliz se puder oferecer-lhes algo do carinho materno que mantenho no coração faminto de vida superior. Final da primeira parte do capítulo 9. Então, só para a gente se situar, né, esse capítulo ele é a sequência daquele atendimento que eles tentaram fazer, que a Zenobia e a equipe dela, com toda a equipe, lá, o padre e tal, inclusive, tentaram lá no abismo resgatar aquelas entidades. Não conseguiram. Aí eles retornaram para essa área de transição, né, onde eles estão situados, ligado ao nosso lar, a área de transição na região umbralina inferior, né, onde eles estão, haviam estado lá no abismo, não conseguiram. Eles estão preparados já para o momento seguinte, que vai ocorrer um dia, 2 depois, né, segundo o que a Zenobia coloca, que nós vamos ver no próximo capítulo, que vem o fogo purificador, que dá o grande auxílio em nome do alto, e que aí vai ter aquele processo que a gente vai ver mais adiante, que dando a grande oportunidade de resgate coletivo de várias daquelas entidades que eles visualizaram, que ouviram, e que no clamor de cada uma não era simplesmente o que diziam, que externavam, mas sim o que sentiam, o que estava no próprio coração, num processo de arrependimento, porque todos os nossos erros, sejam eles quais forem, somados num karma muito denso como esse, no caso das áreas trevosas e até do abismo, como é o caso aí, esses espíritos eles só alcançam a oportunidade de reparação, de resgate, quando demonstram a intenção sincera do arrependimento. Isso vale para todos nós. A gente só se liberta de determinadas culpas, de determinadas situações do nosso passado, seja ele recente dessa encarnação, ou até lá da nossa primeira infância, ou da nossa adolescência, erros que a gente cometeu, que às vezes a gente não tinha consciência de que eram erros. E tem coisas que a gente cometeu de erros que até hoje a gente não sabe que é erro. A gente estava falando, quer dizer, eu ouvi a conversa do pessoal quando a gente hoje ainda se alimenta de carne, é necessária para o nosso processo ainda evolutivo, genético, nós precisamos da proteína animal, alguns mais do que outros. Alguns conseguem se libertar, mas se sabe, pelo mundo espiritual, que daqui a 50, 100 anos ou mais, nós vamos ter vergonha de ter se alimentado da carne animal, de ter sacrificado um animal para se alimentar. Aí vamos nos culpar hoje por isso? Não, não há. O próprio Chico Xavier dizia, olha, reduz um pouco e tal. O processo do desencarne coletivo desses animais, muitas vezes não é acompanhado, processo todo de resgate, mas o processo que se dá, ele faz parte da evolução. Nós, antigamente, no nosso gene, nós tínhamos
comando instintivo de olhar para o lado e, além da vingança aos nossos adversários, nós tínhamos a necessidade de se alimentar de carne humana. Nós já nos alimentamos de carne humana nos nossos primórdios. Alguns mais, outros menos, depende de onde nós viemos, do agrupamento, né, das tribos e tal. Nós tínhamos, o instinto humano se alimentou de carne humana. Né? Aí, com o tempo, esse processo evolutivo, não importa assim, há 10 anos, 100 anos, 1000 anos, alguns milênios, esse processo se dá ao natural. No mundo espiritual inferior, lá nas regiões do abismo, ainda há alimentação da carne putrefada de outros corpos espirituais, de outros espíritos que foram sacrificados lá. Parece ser uma coisa louca, absurda, mas se dá dessa forma. Porque os corpos o corpo físico que a gente chama aqui, nós temos essas cópias lá no mundo espiritual, e ele tem energia, tem matéria, e essa matéria é compatível com cada dimensão. Então, a gente vê que eles vão fazer o resgate depois, mais adiante, com o auxílio da luz superior, que é o fogo purificador. E, enquanto isso, a gente viu que o André Luiz teve muita pena daquele pessoal, vou deixar para trás. Aí dito para ele, o padre Hipólito até disse, olha, o resgate ele vai se dar na hora certa. A Zenóbia até, inclusive, complementa, que a compaixão ela é necessária, tem que ter a compaixão por aquele que sofre. Mas a justiça divina, ela sempre vai estar presente. Ou seja, o que a gente já viu também algumas semanas atrás, teus pecados te encontrarão. O amor, como diz o Pedro, o amor cobre a multidão de pecados, os nossos erros. Ou seja, nós vamos ter a oportunidade, mas a lei vai estar presente neste momento. Ou seja, esse processo vai ser lento e gradual. A gente fala lá em libertação do espírito, parece assim, se libertou. Se libertou para passar por um processo de adormecimento de um longo período, pelo processo do adormecimento na encarnação. A encarnação absolutamente saudável? Não. Encarnações difíceis. A gente vê de vários exemplos, né? A gente podia até, aqui, fazendo parênteses aí, a gente lembra que aquela situação do Tomás de Torquemada, que estudamos, quem já leu aí as obras do Inácio, mas não é o Tomás de Torquemada, porque o Inácio está ali relatando. Tomás de Torquemada foi o bispo dominicano que implantou a lei das fogueiras na Inquisição. Ele implantou a pena máxima. Ele, pessoalmente, se orgulhava de, pela pena da assinatura dele, pena mesmo, tinta dele, ele condenou à fogueira pública mais de 50 mil pessoas. Aí quem lê o livro lá do Inácio, que ele é um dos que fala, tem outras obras que citam, inclusive a obra da história humana, né? E acho que é o livro Sobre as Cinzas do Tempo, Francisco. Sobre as Cinzas do Tempo. Isso. Nesse, e ele depois, em outros livros, até ele faz a referência, né, do resgate, que a gente sabe que depois do processo que ele está encarnatório, que até as trevas, ele foi devorado por uma sucurina, não foi? Lembra? E aí depois teve um processo, depois de uma nova encarnação, foi jogado a um processo quântico, né? O mundo inferior, aquelas vítimas dele, estavam no processo de devoramento do seu corpo espiritual, onde ele se encontrava lá nas trevas, foi resgatado. Sim, mas ficou lá longos 500 anos, praticamente 500 e poucos anos lá embaixo. E qual foi a época dele? Olha como é curioso, né? Esse dia eu estava me lembrando dessa obra, e aí aquela coisa a gente pensa, e talvez aí vem por outras coisas, outras leituras, e eu me lembrei daquela época dele, que em 1400 e tanto lá, que ele foi o grande, ele se orgulhava de ser, em nome da igreja, o grande executor. Ele atuava lá na Espanha, ele era espanhol, né? E a Espanha, naquela época, que se sobressaiu, foi um grande império. A Espanha, naquela época, foi um das grandes,
na dominação do nosso mundo. Tanto é que, a partir dali, que as expedições do Colombo que descobriu aqui a América, aliás, parte disso está lá na obra Caminhos da Luz. Eu acho que é até interessante, a gente está estudando aí as do André Luiz, de repente a gente fazer um intervalo, estudar uma obra como Caminho da Luz, a gente aqui ler, reler e fazer essas conexões. Nessa mesma época do Tomás de Torquemada, só fazendo parênteses, ele foi o confessor da rainha Isabel de Aragão, naquela época. E a rainha Isabel de Aragão, que foi a esposa do rei Diniz, e ela foi santificada pela Igreja Católica, e na época ela se confessava com Tomás de Torquemada. E sabe quem é que é a Isabel? A Isabel de Aragão, ela teve várias encarnações como Isabel. Ela depois foi Isabel da Hungria, né? Que ela também é uma santa da Hungria, e ela foi a mãe de João Batista, prima de Maria de Nazaré. Ela também foi Isabel naquela época. E quem é hoje que a gente conhece essa Isabel de Aragão? É a veneranda do nosso lar, que é, entre os dois espíritos, o governador Aulus e ela, os únicos dois que estiveram do nosso lar, está lá no nosso lar. Eu estou mandando agora um livro aí para o Kiko, tá? Coisa do Inácio, daqueles blogs dele, comentando o nosso lar. Eu estava relendo aquilo ali, vendo assim, coisas que a gente lê e não faz as comparações, né? Então, ali o Inácio, estudando a cada semana no blog dele, ele compilou tudo numa obra reestudando o nosso lar, a obra Nosso Lar. E aí, ali dá a conexão, assim, aí, claro, tem que buscar outros, busca na história. A rainha Isabel de Aragão, a história registra que foi a rainha santa, né? De Portugal. E ela foi a Isabel, mãe de João Batista, e foi o espírito, junto com o governador do nosso lar, os únicos dois que tiveram encontro pessoal com Jesus Cristo. Do nosso lar, se sabe pela obra, os únicos dois que tiveram encontro com Jesus. E que ela, pela sua humildade, nunca externou isso e fazia questão de não dizer. Ela era homenageada, foi homenageada por 1 milhão de horas, bônus horas, servido em nosso lar, o espírito que mais serviu ao nosso lar, e ela foi exatamente depois de Isabel de Hungria, foi para o mundo espiritual, e ela que intercedeu junto a Jesus, junto com também o Fabiano de Cristo. A gente vê aqui o Fabiano de Cristo, que foi o padre José de Anchieta, que conviveu com Manuel da Nóbrega, que é o Emmanuel, né? A gente olha toda essa conexão. A veneranda Isabel de Aragão pediu a Jesus para acelerar o processo de constituição da cidade, da colônia Nosso Lar, cidade espiritual, para receber os portugueses desencarnados. E com o processo evolutivo de Nosso Lar que nós conhecemos, que não há paralelo para nós, é um processo superior ao nosso meio aqui, essas áreas transitórias, esta área transitória, que dá o auxílio ao recém-desencarnado e vinculado a essas áreas do nosso lar, como existe em várias outras cidades espirituais. Ou seja, nós não somos atraídos espiritualmente diretamente lá em cima, tem que ter muito mérito, e sim nas áreas transitórias com as colônias espirituais aos quais nós estamos ligados afetivamente. O que é o ligado afetivamente? Onde há, em geral, maior número de espíritos que estejam nesse processo também evolutivo, ligados ao nosso passado. Porque nós temos que reparar depois de se arrepender. Se arrepender do quê? Do erro cometido contra quem ou com quem conviveu conosco no nosso passado. Entenderam? Então, a conexão, claro que aí existem outras situações que vão se agregando, outras que vão ficando pelo caminho. Olha ali. Então, a gente vê que eles dizem, o próprio, quando o André disse assim, onde é que esse rapazinho, o jovem, aquele que entrou com aquela mãezinha encarnada e sendo atendida, onde é que vamos? Onde é que... Aí ele é chamado a atenção, olha, são tantos aqui que tu... Pô, nunca vi isso, né? Até o cara foi meio rude com ele. E aí, isso
ocorre, a nossa concepção ocorre conosco no nosso dia a dia, quando nós dormimos. Quando nós dormimos, no desdobramento do sono, muitas vezes, mesmo que a gente não queira, né, por intercessão de outros amigos espirituais que querem o nosso bem, nos levam em desdobramento a essas áreas de transição e nós somos atendidos nessas enfermarias, nessa área de ser um consultório, um recanto onde algum amigo espiritual nos leva em desdobramento e nós vamos ter lá encontros com outros desencarnados, que às vezes nos traz uma angústia, um reencontro pela saudade, uma conversa amiga que nos leve à reflexão para a mudança de comportamento. E aí vem outra concepção. Olha a oração da Zenóbia. A Zenóbia faz essa grande oração ao alto, e ela tem o cuidado de, na oração, pedir ao alto que interfira sempre quando não houver o dever e o cuidado em respeitar o livre-arbítrio das pessoas. Vejam só, o livre-arbítrio. A Zenóbia, lá nessa casa de transição, ligada ao nosso lar, com um determinado mérito já alcançado, ela pede encarecidamente que o mundo superior, e ela pede a Jesus, né, que os mensageiros do alto interfiram se ela estiver ajudando alguém, interferindo no seu livre-arbítrio. Quanto ensinamento para cada um de nós, né? Às vezes no centro espírita, às vezes nosso familiar, nosso conhecido, a gente tem aquela coisa de querer mudar a vida do outro, de querer interferir, mas tem coisas que a gente tem que colocar na balança. Cada um tem um livre-arbítrio, mas não significa a gente cruzar os braços. Significa que a gente tem uma palavra fraterna, palavra amiga, e se a pessoa não for sensível a isso, respeitar, mas orar para que os mensageiros do alto possam, seus amigos espirituais, possam, no processo de desdobramento do sono, fazer com que esse enfermo, essa pessoa que esteja passando por uma dificuldade, por maus hábitos, por uma situação que a gente gostaria de vê-la melhor, que é um afeto nosso, é um filho, é um irmão, é um pai, uma mãe, seja quem for, pedir que o mundo espiritual, na nossa oração, possa realizar essa tarefa. E quem sabe lá esse espírito que a gente quer tanto ajudar, vai ser levado durante a noite, aí vai ter aquela imagem ali como aquele menino levando a mãezinha, cambaleando para uma enfermaria, e lá ela foi ter a orientação e o reencontro que fez com que ela provavelmente se aliviasse e tivesse um novo comportamento. É assim que acontece, e isso acontece muito mais rápido e com muito maior eficácia quando nós queremos. É o poder da vontade. Quando nós pedimos, pedi e obtereis. Quando nós nos dirigimos ao alto, e aí a questão do alto. O que é o alto? O alto, nós só temos uma referência. O resto serve a ele. Nós só temos um mestre, e esse é Jesus. Não porque ele quer que seja chamado assim, que ele queira ser essa referência. Nós sabemos, pela espiritualidade superior, que ele veio em nome da perfeição, em nome de Deus, trazer a mensagem que ela não é a mensagem dele, ele vem trazer a mensagem do perfeito para se irradiar. E nós, pouco e muitas vezes, nos distanciamos desta referência, porque Jesus para nós é uma referência. Quando ele diz assim, vou pedir a Jesus, não vai pedir a Deus, nós não precisamos ter esses espíritos sublimes. Tem um Francisco de Assis, vai lá o Emmanuel que está ali em relação a nós, sabe mais, passou por outras coisas, em relação a nós, aqui a Zenóbia, pega ali o Padre Hipólito, todos esses que já estão aí frequentando esse mundo espiritual transitório superior, eles não têm a necessidade de serem invocados. Tanto é que há espíritos, como pega a veneranda, a Santa Isabel da Igreja Católica, a Santa Isabel de Hungria, que também é o mesmo espírito, mas ela é a santa da Igreja Católica. Quando ela é invocada, ela não pensa que Isabel, a veneranda.
Senhor, o Evangelho de Jesus, o Evangelho do Senhor, em nome do Pai, que nos orienta e nos dá a receita para melhor viver, para melhor aproveitar a oportunidade do crescimento espiritual. E aí a gente fica pensando essas coisas, um pequeno texto como esse, que é metade de um capítulo, ele tem quanto aprendizado conectando com outras coisas, parando para pensar. Esse desdobramento do sono, a gente acha que é só os outros, e aí o centro espírita, que nós pedimos coisas e a gente acha, não, nosso centro espírita não. Não, nosso centro espírita também tem todas essas conexões, mas cabe a cada um de nós também pensar em algumas coisas. Será que a gente não está se distanciando, às vezes, da referência nossa, que é Jesus? Será que não é necessário que a gente tenha como referência o Evangelho de Jesus? O resto é intermediário. O resto não precisa ser engrandecido, porque a gente faz em nome do alto, em nome do perfeito, o bem. E esse bem nós temos que fazer sem veneração. Não significa isso dizer assim, então eu vou venerar Jesus. Não é o venerar. Seguir a Jesus, que está lá no Evangelho, está no Livro dos Espíritos. Qual o Espírito mais perfeito que Deus designou para viver com? A minha resposta é bem curta, é Jesus. Ele não bota nem Jesus Cristo. O Espírito da Verdade, o João Batista, filho de Isabel, ele, como Espírito da Verdade, responde Jesus. Referência, não quis dizer segue esse e vai, segue porque é a referência. Tudo que ele nos ensinou é a referência. E os espíritos superiores, eles têm uma preocupação muito grande de ter notado as mensagens que essas que vêm por diversos médios e obras, que o espiritismo, que o seio do espiritismo é no Brasil, né? Começou na França, mas lá morreu porque foi os desvirtuamentos, e hoje ele se concentra no Brasil. E mais especificamente, tem uma proliferação, começou com o Chico Xavier, um pouco antes dele, o Eurípides Barçanufo, no Triângulo Mineiro. E hoje, no Triângulo Mineiro, nós temos 70% das casas espíritas do Brasil. Veja só que lá, claro que tem lá muitos médiuns devedores dessas épocas. Eu estou falando ali da época do Torquemada. Muitos devedores daquela época, da Inquisição, vieram com a mediunidade aflorada e preferiram reencarnar lá naquela região. Por isso que lá tem um número imenso de médiuns, muitos deles devedores dessa época da escuridão da igreja. E que podemos, cada um de nós, como aprendizes ainda para ser, talvez lá adiante um médium, nós estávamos ou assistindo, ou por ação, mas né, é difícil, estamos no processo de libertação desse nosso passado, não especificamente só daquela fase, mas de outras situações nossas, que a gente se enxerga nesses textos e a gente vai ver assim, a gente está mais para um André Luiz, para uma Zenóbia, ou, quem sabe, a gente está mais para um Gotuso, como está ali mencionado. Quem foi o Gotuso? A gente já viu nos capítulos anteriores. O Gotuso foi um médico neurologista que desencarnou antes do André Luiz e ficou mais tempo nas regiões umbralinas inferiores. Não era propriamente um médico ruim, mas a gente viu aquele processo dele do desencarne. E agora a gente vê nesse pequeno texto aqui, ele recebe a mensagem da mãe dele, da Letícia, né, que se comunica pela Luciana, né, da mesma forma que eles recebem lá aquela mensagem do Bernardino ali. A Luciana passa no mundo espiritual, né, ligado ao nosso lar, casa de transição. A Luciana exerceu a mediunidade para passar uma mensagem no mundo espiritual, do mundo espiritual. Veja só que coisa curiosa. E a Zenóbia, que é a Zenóbia, não enxergou o espírito da Letícia e nem do Bernardino. Ela não captou. Quem captou foi a Luciana, a enfermeira essa, que tem a mediunidade da vidência e consegue se comunicar pela psicofonia, porque ela recebeu a mensagem e estava externando a mensagem para eles ali no mundo espiritual.
E às vezes a gente pode achar assim, no mundo espiritual tudo se vê, tudo se faz, então todos têm essa capacidade. Nem todos, e nem em todas as situações. Veja só que coisa curiosa. Nós estamos mais para quem? Para um Botuso que, quando desencarnou, foi atraído a essas áreas, né, mais nebulosas e não teve um aproveitamento durante os anos que esteve nas regiões umbralinas. O André Luiz teve 9 anos nessas regiões, mas quando começou a se dar conta, foi um gatilho para a mudança de atitude. E o Botuso resistiu, ele resiste ainda em algumas questões humanas, tem algumas questões de sentimento de vingança, tem alguns sentimentos que, quando ele se depara com o que ocorreu, ele enxerga mais o erro dos outros do que os seus próprios erros. Ele é alertado nessa grande mensagem da mãe dele, a Letícia, para se libertar. E por que se libertar? Porque o Botuso, a gente viu naquele capítulo que foi estudado, ele mesmo disse que nunca teve o mérito de chegar no nosso lar. Nunca teve o mérito de chegar naquelas áreas superiores, porque não estava em preparo e que havia se dado conta e que prometeu para si próprio e para o próprio André Luiz e para os espíritos que estão envolvidos naquele capítulo, de dizer que vai lutar arduamente para se livrar das amarras do passado. Somos nós. Nós estamos presos, em alguns momentos a gente pensa, medita, ora, a gente consegue ser melhor, boa parte já do dia, mas às vezes a recaída nossa, nós chegamos a essa faixa do Botuso, que nós não conseguimos subir, porque facilmente a gente cai, né, tem a recaída pelo nosso passado, pelos nossos sentimentos humanos. Nós não conseguimos nos libertar dessa situação que nos leve a esse processo de libertação do próprio espírito, da consciência, do espírito se sentir mais leve. Por quê? Porque exatamente nós não conseguimos trabalhar as imperfeições humanas. Quais são as nossas imperfeições humanas, as principais? É que nós nos aprisionamos, como está até no texto, acho que foi na semana passada, que foi colocada, a própria Zenóbia dizia que a vaidade ferida e o orgulho humilhado é que geram o aprisionamento ao ódio. Ou seja, quando a nossa vaidade, a gente achar que é uma coisa, é ferida por alguém, e aí nós nos sentimos humilhados, nós temos um sentimento de revanche com essa pessoa. E é isso, uma frase que ficou solta a semana passada, eu estava ali, fui retomar essa leitura e vendo por cima o que está, uma frase magistral da Zenóbia. A vaidade ferida e o orgulho humilhado alimentam o ódio. O que é o ódio aí? O ódio é a raiva continuada. Facilmente nós sentimos raiva. Nós sentimos raiva quando a gente recebe uma ligação, que vai alguém uma insistência, alguma coisa, nos irrita facilmente. Isso eu digo, estou olhando eu para o espelho, porque a irritação é grande às vezes, e a falta de paciência é maior ainda. A falta de paciência e a irritação, elas são componentes a gente se juntar com um espírito como Botuso e dizer assim, eu também tenho que me libertar disso. E cada um de nós tem que incorporar esse objetivo na sua vida no dia a dia. E isso é nas nossas relações familiares, sociais, as esporádicas do dia a dia, que a gente tem esse sentimento. E isso parece ser difícil, né? Parece ser assim uma coisa do outro mundo, vai indo. E aí os espíritos, eu me lembro uma frase até, acho que foi do Emmanuel, deve ter sido do Emmanuel, que ele dizia assim, o caminho é longo. Enquanto isso, vamos contemplar a natureza de Deus. Ou seja, é difícil, não é fácil. A gente fica pensando, eu não consigo. E aí aquela caminhada, aquele respirar mais fundo, aquela coisa que toda hora ele está falando, seja num banho, num passe, no centro espírita, onde estiver, aquele momento interior
e contemplar, para olhar as árvores, os animais, os pássaros, para olhar a natureza de Deus. Enquanto isso, nós estamos passando por todos esses tormentos, e nós estamos vivenciando essa natureza bela, né? A beleza até da chuva, a beleza do vento, a beleza da árvore, do outono, que não vai ter folhas, mas tem uma beleza que nós não percebemos. Às vezes a gente filma ou tira uma foto, meses ou anos depois, vê, que coisa linda isso aqui. Olha, aí a gente não se dá conta, às vezes são coisas que estavam do nosso lado, que a gente até morava nesse local, a gente fez uma viagem e viu isso, mas não viveu aquilo. Enquanto isso, então, nesse processo nosso de despertar, diz o Emmanuel, então, enquanto isso, vamos contemplar a natureza de Deus. Do que seria, então, o próprio Emmanuel, que teve toda assim, a trajetória dele desde lá de 2000 anos atrás, aquele senador Públio Lentz, poderoso, podia tudo e contra todos, inclusive contra a mulher dele, a Lívia, né? Então, aquele processo que depois de reparação, que a gente vê nas obras subsequentes, né? O Nestor, 50 anos depois, e muitas outras obras, e ele dando sempre o seu testemunho e olhando aquele passado. Não era fácil para ele. Como eu disse semana passada, não era fácil para Judas carregar aquela pecha de traidor, mesmo tendo passado os séculos, e ele sendo invocado pelo pensamento humano, como nós somos invocados pelos nossos adversários de passado. A gente não percebe. Felizmente, a gente não percebe. Por quê? Porque o véu da encarnação nos apaga a memória de passado. E diz os espíritos, para se libertar, para não chegar depois no além-túmulo, logo quando desencarnar, e for para uma área dessa de transição, uma área de recuperação transitória, para não ter cobradores no nosso leito da morte, para não ter aqueles cobradores de passado que claramente nós já praticamos o mal a alguém no passado, para ele não se vincular ao nosso psiquismo, a gente pode elevar o padrão vibratório, ter o bônus, acumular créditos ao espiritual superior, créditos à consciência perfeita, fazendo o bem, pensando no bem e demonstrando no seu sentimento, no seu coração, aquilo que muitos daqueles que estão lá nessa região, que vão ser resgatados, alguns deles, outros não. Por quê? Porque muitas vezes, disse a Zenóbia, passamos aqui e demos a mesma mensagem, e muitos foram neutros em relação à nossa invocação em nome do Senhor, e eles não aceitaram ajuda. Agora parece que vai ter um número maior, e vão ser resgatados. E nós? Qual o nosso papel de ser um resgatado da luz, tendo uma atitude mental hoje persistente, progressivamente melhor? Não é de um momento para outro, mas é um processo. E esse processo se dá como? Cada vez que a gente se habituar a errar e pensar coisas erradas, a gente se dá conta, não posso fazer isso, não posso. E aí a gente acaba até fazendo. Não devia ter feito isso, mas então, aí procurar colocar uma luz nesse pensamento, uma luz em relação aos envolvidos, para tentar neutralizar esse sentimento que produz energias deletérias. É assim que a gente vai tendo esse processo de libertação. Não significa esquecer o equívoco cometido, significa se relembrar, e cada vez que se relembrar, luz para esse, luz para aquilo. E aí, às vezes, tem gente que até não está no nosso entorno mais, na nossa convivência. Olha, se for possível, durante a noite, espiritualmente, de eu me reencontrar com esse ou com aquele, gostaria de dar um abraço, gostaria de ter uma palavra fraterna. Ou, se não for possível dessa forma, que lá adiante nós vamos ter muitas esquinas do mundo espiritual, quando a gente desencarnar, e nós vamos nos defrontar com essas situações. Mas, felizmente, também com aqueles que a gente
teve uma atitude benevolente, que a gente ajudou, que a gente teve uma palavra amiga, que a gente teve um sentimento fraterno de desejar um bem melhor para essa pessoa, para esse conjunto de pessoas, e assim sucessivamente. Essa é a nossa vida. Se a gente está aqui tentando reviver o Evangelho, vinculados ao Espiritismo, vinculados a uma casa espírita, como a nossa, Lucas de Assis, e a gente não percebe essas coisas, talvez a gente esteja naquele processo mecânico de estar fazendo as coisas e não parando para pensar. Porque a gente, mecanicamente, já viveu milênios, centenas e centenas de anos, e muitas encarnações nós fomos mecânicos, adormecidos, e íamos lá e éramos atraídos ao processo de encarnação. Tem uma outra, eu estava me lembrando que tinha sido o Emmanuel, é uma coisa impressionante, eu estava me lembrando hoje do Emmanuel, ele tem um livro de mensagens, e que ele mesmo diz assim, que há 3 caminhos, numa das obras dele, há 3 caminhos para a mudança do espírito, da individualidade humana. O primeiro, lógico que a gente, para escolher o caminho da verdade da vida, o primeiro seria o natural, que provavelmente ele esteja distante disso, né? Pelo amor. Aqueles que têm um despertar de consciência direto para o amor. Isso tem muitos espíritos que já reencarnaram agora, que vão despertar diretamente para o amor, já estão despertando. Coincide com essa questão do terceiro milênio, as crianças especiais, essas crianças são espíritos que vêm dessas dimensões intermediárias superiores, que vão despertar diretamente para o amor. Acho que nós não estamos, eu tenho certeza, talvez nós não estejamos aqui, nós encontramos esse caminho de tentar despertar a nossa consciência e ter o caminho da verdade e da vida, como diz o Emmanuel, nós não encontramos isso. Aí o segundo momento que as pessoas têm de despertar é pelo tédio. O tédio, o que é? Aquelas pessoas que às vezes estão fazendo as coisas e parece... Aí tem um sentimento interior de insatisfação. E tem materialmente condições. São pessoas que têm uma boa educação, têm uma boa família, têm a boa convivência, um bom pai, uma boa mãe, um bom irmão, um bom filho, seja quem for, tem todas essas situações. E aí, olha, o que eu quero, eu não tenho tudo, mas tem um vazio interior. Esse vazio interior, quando nós marcamos tempo, e aí no texto o Emmanuel diz assim, as pessoas vão marcando o tempo, assim, procrastinando o dever de mudar, e deixam. Aí, às vezes, acontece o quê? É o terceiro componente, que vai ser quando a individualidade passa pelo processo da dor. Que provavelmente, pelo menos para mim, o processo da dor é que levou, não foi o tédio, o processo da dor que deu, e aí, felizmente, eu a cada dia procuro, né, nesse caminho, e é incessante, não é fácil, de buscar o caminho da verdade e da vida. O que é a vida? Se a gente conhece a verdade do Evangelho, nós encontramos o caminho da vida, o que ser, o que somos, o que é o nosso espírito, transitoriamente nesse corpo hoje, nessas convivências, mas nós deixamos as marcas aqui que vão ser a consequência para o nosso futuro. Então, se eu tenho coisas do passado que eu não consigo mais controlar, que já aconteceram, e que não tinha muita consciência, eu vou procurar hoje, no meu dia a dia, de não agravar os efeitos, ou seja, dar ação que gera um efeito. E esse efeito é o quê? O somatório de pontos a serem reparados pelo processo do arrependimento. Boa parte desse processo se dá pelo processo da dor. E aí nós sentimos a dor. Aí são as coisas que acontecem na nossa vida, que a gente até passou transitoriamente por aquele processo do tédio, como diz o Emmanuel, e aí a dor, a ruptura vem com a dor. Às vezes são coisas terríveis que acontecem na vida da pessoa, e a pessoa encontra uma nova forma de pensar. E passado um tempo desse processo de dor, quando encontra o caminho da transformação, diz assim,
beleza, que coisa maravilhosa, aquele processo de depuração. Graças àquilo, hoje sou uma pessoa melhor, ou seja, sou um espírito melhor, embora, muitas vezes, até o próprio corpo físico, a anomalia que levou ao processo da dor, tenha ocasionado algum processo de ruptura e que a pessoa diz assim, pô, eu hoje não tenho mais isso, ou não tenho mais aquilo, mas cresci espiritualmente. Esse vai chegar melhor no mundo espiritual. E é esse o caminho que a gente pode encurtar. Não passar pela ruptura de novos processos dolorosos, porque a essência da vida é ser feliz. E a felicidade não significa dar esse testemunho de dor, e sim de transformação. Quando eu dei o exemplo no início que as crianças, boa parte delas que estão vindo hoje, né, estão vindo já com uma mensagem renovadora. É um outro tipo de educação que nós temos que providenciar para essa nova infância que vem por aí. Nós temos que ter uma adaptação, são espíritos que já têm uma outra formação, não necessariamente para a doutrina espírita e também não necessariamente para o cristianismo, porque, lamentavelmente, ainda grande parte da nossa civilização humana está vinculada a outros credos, lá, o islamismo e outras crenças. Nós vemos essas crenças multimilenares, vai lá o hinduísmo e tal. Por que aquelas concepções espiritualistas não vingaram e ficaram, às vezes, pelo tempo? Faltou a essência do que Jesus trouxe para nós, que é essa da fraternidade, da caridade, do amor, do servir com prazer. Isso é que é a mensagem do Evangelho de Jesus. Perguntaram uma vez para o Chico Xavier, né, e aí ele conta isso, eu me lembro que até quando ele contou, ele sempre chorava, e aí a pessoa que testemunhou isso, que ele pediu muito a Jesus para saber a nova encarnação dele, que ele viria depois com o Emmanuel está encarnado, e que aí depois ele vai ajudar o Emmanuel e tal, e que ele pedia para voltar no Brasil. E aí o mensageiro do alto disse assim, não, o teu processo de servir ao Senhor está reservado no século 22, no Oriente Médio. Virás, em nome do Senhor, no Oriente Médio, mais especificamente naquela região da Palestina e Jerusalém, ali, conflituosa, e que vai estar num processo de depuração, e que provavelmente muitos daqueles espíritos serão recolhidos a um processo já não tão expiatório parcial aqui na Terra, e a semente do Evangelho de Jesus será colocada naquela, entre outros luminares, estará Chico Xavier, que sabe todas as encarnações que teve atrás, e outros luminares. Isso que está ocorrendo. Uma vez até a gente comentou aqui, né? É muito fácil pedir uma família espírita para reencarnar, e no Brasil, ou numa área aí que a gente conheça, até pode ser, mas no momento seguinte do aprendizado, é necessário compartilhar esse ensinamento, esse caminho da luz com aqueles que ainda não receberam a mensagem. Aí é o aqueles, mas esses espíritos podem ser outros. Não. Esse processo reencarnatório lá nessas áreas, é como é no Brasil, qualquer lugar, processo de adormecimento, o desencarne e o reencarne, ele é muito automático e geralmente nas mesmas áreas. Então, aqueles conflitos lá, aquelas coisas, a gente desencarna e reencarna e vão para o duplo inferior, e dali reencarnam, já estão na primeira infância, sendo ensinados a odiar o outro e o outro a ser odiado, e assim sucessivamente, até que apareça um processo de despertar. Provavelmente vai ser por uma dor, e aí, na consequência dessa dor, o despertar, aí aparece um outro do lado, uma nova mensagem, uma nova forma de pensar, que não seja sacrificado por trazer uma nova mensagem, para trazer uma nova mensagem de ver o Alcorão, de ver a forma que Maomé, estudar os princípios de Maomé, e não da forma fanática que são levados a uma derrocada, em nome de Alá, matar aquele que seja um adversário seu. Jamais Alá, jamais Deus pregaria matar alguém em seu próprio nome.
Eu não sei, pessoal, passou bastante do horário, não me dei conta, desculpe aí. Mas eu acho que a gente tem que ler essas obras com essas invocações, pensar nessas coisas. Quando a gente pensa nisso, as coisas vão se encadeando. Acho muito importante a gente retomar também esses estudos, essas coisas, conectando as coisas. Como é bonito conectar coisas, buscar dados na própria história, se situar no tempo e projetar o futuro, e projetar cada um de nós nessa inserção. Nós somos uma individualidade eterna. Estava falando, é século XXI, é 22, é 23, daqui a 10 séculos, nós estaremos em algum lugar deste universo. Que bom que a gente já esteja sintonizado com a essência de cada um. Não é a essência para seguir Jesus, porque é Jesus, mas a mensagem que ele trouxe em nome do perfeito, ela deve ser digerida por cada um de nós, vivenciada e projetada no espaço, no tempo. Tempo e espaço, não se esqueça que é tudo relativo. O nosso tempo e o nosso espaço, a velocidade da luz é constante, mas conforme o espaço que nós tivermos, ele tem uma diferenciação. Por isso que os espíritos se locomovem sem perceber pela velocidade da luz. Por que que a gente fala, às vezes, de reencarnação em outros mundos? Se no outro mundo eu não preciso enxergar os outros mundos, os que estudam ufologia, dos ETs, os outros mundos até muito parecidos com a Terra, porque tem que dar o processo evolutivo, um corpo espiritual como o nosso, e aí nós não temos no sistema solar. Mas onde é que ficam esses outros planetas e outras estrelas? Mas como se ficam há anos e anos-luz? Como é que o espírito se locomove? Velocidade do pensamento. Como é que um foguete sai da nossa atmosfera e ele consegue se locomover, aquela nossa estação espacial, ela tem uma velocidade constante de cerca de 29 a 30 mil quilômetros por hora. Ela está sempre se locomovendo. Em relação a nós, ela vai ter um deslocamento como se fosse da própria Lua. Essa rotação é a velocidade relativa em relação a nós. O mundo espiritual é esse da nossa atmosfera terrestre. O nosso lar está a 48 a 50 mil metros de altitude da Terra, ou seja, mais é na região de Copacabana, Rio de Janeiro. Todo o mundo espiritual superior tem paralelos. Superior da crosta, superior do umbral fino, ou seja, um mundo espiritual muito mais saneado do que o que nós imaginamos. O nosso duplo logo superior, pega lá a região do Hospital dos Berga, do Inácio, e aquilo ali, o mundo superior, bem melhor que já aqui, e o nosso duplo inferior, onde provavelmente a gente vai ter nessas áreas transitórias, que vamos torcer que a gente não caia onde já estivemos, né, nas trevas, no abismo, depende do hoje. Por quê? Por pior que a gente tenha feito, vamos supor que a gente tinha cometido nessa encarnação uma série de erros, crimes absurdos. O hoje para frente é que liberta. O hoje para frente é que vai dar a condição do mérito para esse resgate. Para uma área transitória, tomar consciência de si. E quem sabe aí vai ser uma decisão até pessoal de onde nós vamos nos situar. Olha, me atormenta muito só em pensar nos meus erros e tal. Os espíritos vão, em nome do alto, vão nos dar a condição do adormecimento. E às vezes a gente vem um processo até encarnatório, meio que compulsório, para o quê? Ficar um pouquinho livre para dormir. Quando a gente está com muita dor, atormentado, não recebe, às vezes, uma medicação, não recebe uma medicação para relaxar, para dormir. É a mesma coisa, vai dormir na carne, vai dormir num corpo. Não vai ser muito planejado, porque não tem essa condição e não temos essa oportunidade nesse momento. Mas, quem sabe lá, a gente tenha consciência e vai passar por esse processo. A gente estava falando daquela obra, eu me lembrei a semana passada, do irmão Zaqueu, né? Eu também voltei. Bom, já passou muito tempo. Vamos deixar então para a semana que vem, pessoal.
Vamos, então, agradecer ao alto, porque senão nós vamos ficar muito tempo e fica muito ruim ter pessoas que têm compromisso. Já vi aí que alguns se programam para terminar às 8 e a gente não consegue terminar nunca. Nós vamos elevar, então, nosso pensamento ao alto e, nesse momento, multiplicar a nossa gratidão ao alto, que interceda os nossos amigos espirituais junto a Jesus, levando a nossa gratidão por participar desse momento, às vezes, que a gente tem a oportunidade de compartilhar conhecimentos, dúvidas, a inspiração dos amigos espirituais que nos levam a esse processo de reflexão. Que essas reflexões possam ser um instrumento para que o nosso espírito possa ser a cada dia realmente, isso na prática, no resultado do nosso dia a dia evolutivo, ser uma pessoa melhor. Que esse reexame de consciência a cada dia que a gente passa e vê onde mais eu errei, onde agreguei valor, onde aprendi coisas. Eu possa agradecer esses momentos para saber que no dia seguinte a chance de errar reduz muito. E a tudo isso nós devemos sempre se lembrar de Jesus, renovando a nossa gratidão, redobrando a nossa fé, repetindo a oração que ele nos ensinou. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino e seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia que nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não os deixeis cair em tentação, e livrai-nos de todo mal, Senhor, e que assim seja. Muito obrigado, pessoal.